hoje do canal a gente vai falar aí do pós-em do São Paulo aí, bastidores, preparação para Libertadores e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então não perder tempo não, vambora para o vídeo. Né? O pênalti tem sido um problema. um problema no trabalho dos Não, é isso. Tem deposto quando tem pênalti pro São Paulo, você não fala, eu fiquei apreensivo. Quem vai bater? Fiquei lá, quem tá com a mão na bola, quem não vai e tal. Fiquei, você não tem garantia de nada. E o São Paulo tem uma coisa, gente, que é uma coisa de uma falta. O goleiro hoje é o capitão, né? Lá atrás. E nem é um capitão. Vocês precisam ver a enxumiçada que todos os jogadores do Fortaleza deram no Ferreirinha antes de bater. Parece um time impressionante. Sei lá, de juvenis, assim, os caras. É um pouco, né? Muito jovem, mas enfim. Mas mesmo os mais experientes, o Alisson não tem esse perfil. Não. O Luciano tem um pouco. Mas não estava no jogo. Sérgio, vocês também perceberam quando alguém vai perder pênalti? Percebem quando alguém vai perder pênalti? Eu estava apreensivo. Ainda mais quando o cara não é batedor e não sabe finalizar bem. Marcelo Clodoaldo. Ferreirinha quis driblar o goleiro em vez de fazer o básico, inclusive na hora de bater o pênalti. Concordo, Marcelo. Rafael Ramos. Se tiver que ir para o inferno com esse time, nós vamos. Meu amigo. Sempre. Pedro Patrocínio. Fortaleza também teve 2 bolas salvas por Juan e Ferrarese. O time está tendo resultados de rebaixado. Daqui para frente, só pedreira. Zuba mexe mal demais. Eu tô um pouco preocupado, para falar a verdade. Eu sempre tive, né? Não, mas Eu sempre tive. Calma. Mas o que eu tô falando assim. Não calma. Eu sempre tive. Não, mas eu tô calmo porque eu tava prevendo um pouco isso. E acho que é um pouco o que o Plihal falou há pouco. Com um time com um elenco limitado, com muitos desfalques, bola parada é essencial. Eu não vejo... O Zubeldia até falou que a questão, ele prefere mais derrotas com mais vitórias intercaladas com derrotas do que uma sequência de empates, né? Sim, até pela questão de classificação isso é melhor. Agora, eu acho que no final das contas, como era com o Crespo, não perder te deixa numa zona perigosa, mas não a zona da morte, né? Então, é aquilo. Eu acho que não. Se o São Paulo perde do Fortaleza e o Fortaleza teve chance de ganhar, o Fortaleza passa o São Paulo. Com empate, o São Paulo deixa o Fortaleza abaixo dele. E tem que ser assim, ponto a ponto. Esse vai ser o campeonato do São Paulo com esse elenco. Vaiou o clube. O time saindo do campo, também como o Gabriel falou, no intervalo, mas ao final do jogo. Teve uma ala que tentou aplaudir, puxar um coro ali no final do jogo, só que o estádio demonstrou insatisfação. E aí eu te pergunto, Gabi, o São Paulo tem um bom desempenho na Libertadores, não dá para negar, mas no Brasileirão a situação começa a preocupar e a torcida já começa a demonstrar insatisfação. Eu queria entender como é que você tem visto tanto essa temperatura na arquibancada e também como é que você avalia, olhando para o longo prazo, querendo ou não, esse excesso de empate. Se ele pode causar algum problema para o clube no campeonato, já que é isso, né? Pontos corridos começa a ficar essa loucura, né? Então, Mascal, falar um pouquinho desses empates, né? Até ontem o Zubeldia deu uma aspa interessante na entrevista coletiva, que ele mesmo fala que ele não gosta, né, da sequência de empates, e aí ele fala que ele preferia perder ou enfim, ganhar do que empatar, né? Ter uma sequência, então, ou de vitórias ou de derrotas. Fala que no final os números eles somam mais e é um assim, copo meio cheio, copo meio vazio, que foi até o que eu perguntei pro Rafael ontem, mas esse meio cheio ele é meio, assim, mascarado, né? Porque em 7 partidas você vencer apenas uma em várias, enfim, circunstâncias, cara, isso seria péssimo, né? Então você tem aí 6 empates, você consegue uma pontuação que hoje é suficiente para o meio de tabela, mas é preocupante porque o São Paulo deixa pontos em jogos importantes em casa, principalmente, né? Então, esporte em casa, quando você pega aquela tabelinha pré-campeonato, você faz algumas contas básicas, né? Então, entra na conta que o jogo contra o esporte em casa, você precisa ganhar. Entra na conta que o jogo contra o Fortaleza em casa, você precisa ganhar. Então, acho que são escolhas também desses empates, né? Acho que são até 11 jogos invicto, né, por parte do São Paulo no geral, e aí tem o Campeonato Brasileiro, né, que já está agora com 7 de invencibilidade. É uma estatística que eu também não me lembrava, e aí agora você confirma que é inédita na história. É um time que empata bastante, e são circunstâncias. Acho que um ponto bom, a gente tá vendo aí agora o pênalti do Ferreirinha que ele sofreu, né, que, cara, vendo aqui, não foi nada, né, mas a gente pode, enfim, discutir isso outra hora também. E aí o pênalti que ele perde na sequência. Mas assim, olhando para essa tabela que tem o São Paulo, vai ter uma maratona muito complicada, e agora é onde as coisas começam a ficar mais complicadas, porque o São Paulo agora tem 3 competições ao mesmo tempo, né? Então tem Copa do Brasil, Copa Libertadores
e o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que esse time, ele, enfim, tem mais força nas Copas também, pode brigar por algo maior nas Copas, mas a gente já, cara, a gente já pontuava aqui nas lives, né, a importância de você fazer o máximo de pontos possíveis na prévia ali do Super Mundial, que vai ser no meio do ano, porque depois do Super Mundial, né, Super Mundial, a gente deve ter times com, enfim, mais poder de investimento, cara, contratando melhor, e pós o Super Mundial, eu acho que esses times vão chegar mais preparados para o campeonato. Então, era muito importante para todos os times tentarem pontuar ao máximo possível antes da pausa aí do Super Mundial. Acho que tem um certo vacilo ali do São Paulo em certos jogos, mas assim, não é que me preocupa a nível de, putz, vamos cair, sabe? Aquela coisa meio caótica. Mas gera uma preocupação, sem dúvidas, porque é muito empate e a gente sabe os porquês desses empates, né? Aí tem uma parcela de técnico, que a gente já falou por aqui, mas tem uma parcela muito grande do elenco, né? Então, assim, só assim, pegar duas situações básicas, pênalti do Caleri contra o Sport e ontem pênalti do Ferreirinha. Caso convertidos, cara, a gente estaria numa boa. A gente estaria falando aqui, cara, de 3 vitórias, São Paulo invicto, São Paulo que tava ali, acho que estaria no G4, G5, né? Então, assim, é uma situação que eu acho que tem uma parcela muito grande dos jogadores também, Mascal. Se o São Paulo tivesse vencido... Fala. Não, eu tava lendo aqui o Soriano com caixa alta, com negrito. Eu não critiquei o Crespo pelos empates. Eu elogiei o Crespo pelos empates que estavam tirando o São Paulo da zona de rebaixamento e demitiram o Crespo. O Ceni não empatou, ele ganhou e perdeu. Ele ficou no mesmo lugar do Crespo depois da... Mas o que eu estava falando sobre a questão dos empates, da minha preocupação, que você falou que estava preocupado sempre, não sei o quê, é que não está no script você empatar 4 jogos em casa contra times que não era para você empatar. Isso não era para ter uma preocupação. Você poderia ter preocupação quando chegar o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, Foram sei lá. 3 empates em casa, né? Foram 3 empates. 3 empates em casa, pontos. eu acho que... Contra adversário que o São Paulo poderia ter ganho. Sim. Bom, era para ter feito 4 pontos a mais. Esse é um ponto. Então. Mas isso não está no script da preocupação prévia. Porque o São Paulo teve a chance de ganhar. É sobre isso que eu estou falando. Não, sim, mas vamos lá, vamos pegar. Contra o Sport, por exemplo, você pode ter o time que você quiser, você tem que ganhar. Sim, hoje, se você espremer, o empate não foi injusto. Não foi. Hoje o São Paulo poderia ter perdido. Sim. E entre perder e empatar, que empate. Sim. E eu acho que aí é um mérito muito dos jogadores de defesa do São Paulo que se mataram pelo menos para não tomar gol. Sim. O São Paulo está jogando palmo a palmo no campeonato. Não tem essa... Ninguém tem essa impressão de que o time vai fazer grandes coisas com esse elenco. Não dá. Os principais jogadores do São Paulo estão fora. E ali o Zobedia também falou da volta deles, né? O Pablo e o Arboleda talvez voltando em Lima e o Oscar um pouco mais para frente. O jogador que mais faz falta para o São Paulo nesse ano não é o Lucas, é o Oscar. Né? Porque o Oscar, sobretudo em casa, porque o Oscar tem organização de jogo, finalização, bola parada e tudo mais, né? E eu acho que ele dá, assim, já ficou evidente que o Luciano não consegue preencher essa função. O Alves está oscilando, é natural, está perdendo um pouco daquela confiança inicial, não está bem. E aí eu fico até pensando, eu acho que o São Paulo deveria, talvez, em Lima, imagino que possa ser, parece ter completamente absurda a ideia, mesmo que o São Paulo fosse jogar com a linha de 5, com Cédric e Ferrarese, tentar a linha de 3 no meio. Porque eu acho que o Bobadilla está jogando bem, é a terceira partida boa do Bobadilla, o Marcos Antônio está jogando muito bem e tem o Alisson. Eu não colocaria o Alves para jogar como titular em Lima e nem o Luciano, você entende? Até o Oscar voltar. Também acho bom, ainda mais o Alves jogando do jeito que jogou nesses últimos jogos. Mas o meu ponto é, esses empates, com as circunstâncias em que eles estavam, isso não está no script da campanha ponto a ponto, não sei o que lá. Para mim, isso está fora do script. O empate com o Sport nem se fala. O time que não ganhou de ninguém, perdeu de todo mundo. Fez um ponto, é o ponto contra o São Paulo. 2, né? E o de hoje, porque você tem as circunstâncias, você tem a chance de ganhar o jogo. Contra o Sport. Então, para a gente atualizar algumas situações, né? Primeiro, sobre o Arboleda, ele já está estável, mas ele foi justamente um pouco preservado do jogo de ontem, né? Então deve voltar até como titular contra o Alianza Lima. E faz falta o Arboleda, hein? Quando a gente vê a zaga de ontem,
Não vou nem entrar muito em mérito, mas eu acho que o Arboleda faz falta. O Maia é surpreendente, é algo assim fantástico, ele tá voltando até antes do Oscar pela previsão, né? Algo que não tem assim nem palavras, uma recuperação muito boa do Maia, jogador que tá com foco para se recuperar, vai mais rápido, as coisas fluem mais rápido, então tem muito mérito do Maia nessa história. Ele deve estar no banco contra o Alianza Lima e quem sabe volta aí então para as partidas, tem muito mérito aí por parte do Pablo Maia. E aí, por fim, para falar então do Oscar, ele ainda vai estar de fora contra o Alianza Lima, pelo menos essa previsão, né? Tá na transição física, ainda com certas dores, restrições do São Paulo tem uma prevenção maior por parte do Oscar, e eu particularmente não creio que ele vá voltar contra o Palmeiras já para sair jogando, né? Porque é um jogo mais pesado, tudo mais, campo sintético, então talvez a gente tenha só o Oscar no outro jogo, que aí vai ser contra o... Eu tô até perdido nos jogos Vai aqui. ser já contra o Libertad. Em casa, Isso, contra o Libertad em Libertad. casa. Então, acho que dá pra gente trabalhar com a ideia de ter o Oscar contra o Libertad, né? Acho que seria mais assim, palpável, né? Mas o Oscar já é uma volta muito importante, e aí quando você olha para Maia e o próprio Arboleda voltando contra o Alianza Lima, já é uma grande notícia, principalmente pelo Maia ter uma superação pessoal, né, Mascar? É um cara que, pô, passou por muita coisa, mais uma temporada que ele começa, mais uma temporada que ele machuca, tem um aspecto psicológico muito forte nisso também, mas ele é um cara que, assim, nunca baixou a cabeça, continuou trabalhando, continuou indo todos os dias, dia e noite, na recuperação, continuou com foco na vida pessoal. Então a gente fala muito aqui, não é para dar, assim, exemplo para Cristo, mas sei lá, Neymar, por exemplo, né? O cara, pô, não tem foco na recuperação, sai para dar rolê, sai para festa e tal, e o Maia não, né, cara? O Maia é um cara muito focado, é um cara que, enfim, tem pé no chão, que entende a importância de ele fazer esforços também pessoais para conseguir voltar mais rápido. Então, o Maia voltando em maio é algo espetacular, o Masca. Me chama a atenção essa volta. Pessoal, o São Paulo é o primeiro clube em 7 rodadas a empatar 6 jogos. É isso mesmo. Acho que a gente tá vendo aí, né? Empate atrás de empate. Até o Zubeldia falou sobre o assunto, falou que preferia vencer e perder. Tinha uma lógica, porque matematicamente você estaria com uma pontuação maior do que está. Então tem que melhorar muita coisa, começando pelos pênaltis, né? O São Paulo perdeu 3 dos últimos 5 pênaltis, né? E 2 pênaltis do Brasileiros, 2 pênaltis perdidos, um pelo Caleri e outro pelo Ferreirinha. Então é preocupante, né? Como muitos analistas têm dito, eram rodadas em casa acessíveis, de você fazer 3 pontos e você não fez, né? Você fez 1, então vai cair na tabela, lógico. E assim, é o que todo mundo tem dito. Você empata 38 rodadas. Não é o caso, São Paulo venceu uma. Você não chega aos 45 e é rebaixado. Então São Paulo precisa começar a vencer urgentemente. A resposta do Zubeldia com relação à priorização de não priorizar as Copas é super, hiper, mega correto. São Paulo está num momento de FDIC e contratar, né? Não é nem que seja prioridade, é até prioridade. Você não tem grana, tem que ser no famoso 0800, tem que ser de graça, né? A última derrota do São Paulo foi contra o Palmeiras lá no Paulista. O Palmeiras é uma equipe que gastou 500 milhões de reais, o São Paulo gastou zero em contratação. Você vê a situação. Então, assim que vai ser. As equipes após o Super Mundial vão estar reforçadas. Inclusive equipes que são SAFs ou tem muita bala na agulha. Palmeiras, Flamengo mesmo fala na vida do Jorginho, Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Essas equipes vão entrar no mercado, né? Então, e o São Paulo não tem bala na agulha. Isso é fato para esse ano. Ano que vem, se tudo der certo esse ano, espera-se que ocorrerá uma melhora, mas apenas no meio da janela de 2026. Então, no início de 2026 vai ser o mesmo esquema. É o famoso bonito e barato. Nem barato, é de graça mesmo. Então, é isso, gente. É torcer. Outra coisa que o Zubeldia falou, e aí que eu dou razão, é uma equipe que se esforça ao máximo, é verdade. Você vê que os caras correm, os caras tentam. Mas ali na hora H o São Paulo tá pecando, né? O Lucas Ferreira cara a cara com o goleiro. O Ferreirinha podia ter feito o gol, né? Quis fazer aquele drible, fazer a expulsão do goleiro e ter o pênalti. E nada aconteceu. Então, o São Paulo teve chance, claro, a Fortaleza também teve chance, né? Até porque o Alan Franco e o Juan não tiveram uma das melhores noites no jogo de sábado. É o pênalti de sexta-feira à noite, é meio incomum, né? E agora o São Paulo se prepara para o jogo da Alianza Lima e depois Palmeiras no Allianz. O Allianz normalmente, que é o... Não consigo nenhuma palavra específica, mas não é que é cemitério de jogador, mas sempre sai um machucado, né? A gente torce
torce para que o São Paulo consiga um bom resultado e, claro, saia com os 11 que comecem. Essa tem sido a grande, talvez a maior dificuldade do São Paulo em jogar contra o Palmeiras no Allianz, né? Hoje o São Paulo não é uma presa tão fácil, o São Paulo vem de caro, a não ser quando o juiz entra na jogada e é complexo. Mas normalmente sai com os jogadores machucados, isso é preocupante. Tanto é que o Oscar, que em tese teria condições de retornar aos pouquinhos contra o Palmeiras, claro que não vai retornar no campo sintético, esquece, né? E nem sei também se o Lucas vai para jogo, pra ser sincero, é muito fora de esquadro, muito fora de forma contra o Fortaleza. Acho que também deve entrar um pouquinho contra o Aliança Lima. Isso tudo depende da situação do jogo. Mas acho que ele vai com os meninos. Acho interessante a ideia de botar o Bobadilla, Marcos Antônio e Alisson ao invés do Alves para início de partida contra a Aliança Lima. Mas vamos ver. Vamos ficar de olho. Mas tá claro aí que o Zubedi não vai começar com o Lucas. Com a Arboleda eu acho que talvez seja necessário. Porque realmente o Alan Franco não vive o seu melhor momento. O Sabino e o Juan, né? Não sei, para começar um jogo de Libertadores, acho que o Arboleda seria fundamental, é mais um jogo decisivo que é isso contra o Alianza Lima, que pode meio que encaminhar o São Paulo no grupo, porque aí depois você tem 2 jogos em casa, né? E aí a coisa, o Morumbi ajuda e a gente espera que o São Paulo também consiga as vitórias necessárias para avançar para as oitavas de final da Copa Libertadores e talvez você tenha um período mais leve aí para você buscar mais pontos no Brasileiro e tentar continuar na Copa do Brasil. Lembrando que o São Paulo vence só de 2-1 Náutico. Então não esperem moleza nos aflitos, né? Então é isso, gente. É o São Paulo aí dentro de campo, nessa instabilidade, né? Só que agora não tem a sombra do Dorival. O Dorival tá aqui com o Corinthians, já conseguiu outra vitória aí com o Corinthians, então vida que segue. E vai ser coisa dia mesmo, de momento, e torcer para o São Paulo conseguir trazer todos os seus machucados, colocar eles em forma, ter mais opções. E meio do ano ter uma outra janela criativa como teve no início do ano, é isso. Não dá para fugir muito disso. São Paulo precisa seguir o FIDIC para continuar aí a buscar competitividade maior, porque você precisa financeiramente estar bem. O Nestor lá pode torcer para o Nestor cumprir e jogar várias partidas para que seja vendido por 30 milhões de reais. Infelizmente isso ajuda, mas não chega ao valor necessário de venda de jogadores. E assim, em meio do ano o São Paulo vai vender. Acho que isso não é novidade para ninguém. Agora, quem vai vender fica a questão, né? Acho que hoje o grande nome do São Paulo é o Lucas Ferreira, né? Os 3 garotos ali é o que tem se destacado. Se não se machucar e continuar do jeito que tá, acho que não vai ter jeito não. O São Paulo vai ter que se desfazer. Pode falar que é um absurdo, que não sei o que, não sei o que. Não é questão matemática. Né? A não ser que o Pablo Maia volte, arrebente em um mês, chame a atenção do mercado, o São Paulo consiga uma venda aí que cubra pelo menos o necessário para fechar as vendas de jogadores esse ano. E aí é só respeitar os outros limites, né, que tem que respeitar para bater os números aí e conseguir um superávit. Né? É impressionante, né? A gente que tá falando de futebol, estamos falando de balanço de financeiro, porque São Paulo tá mal das pernas e isso influencia diretamente ao futebol. Mas é isso, gente, vida que segue. Vamos acompanhando os bastidores aí do São Paulo Futebol Clube. São Paulo que vai viajar rumo ao Peru para o primeiro jogo do retorno da Libertadores, né? Vamos ficar de olho. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo domingo a todos e valeu!